Olá! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa do Odontoprime, o seu programa de saúde bucal. Hoje a gente vai falar para vocês de dois casos. O primeiro caso, um caso de estética, todo em porcelana pura, usando a mais alta tecnologia do que a gente tem hoje no mundo da odontologia. E o segundo caso, um caso de protocolo sobre implantes também bem interessante. Vamos lá? Vamos lá. Então é isso que a Morgana bem comentou, que hoje em dia a gente consegue vincular muito a odontologia à alta tecnologia. E no caso que a gente vai apresentar para vocês agora é dos sistemas CAD/CAM, que a partir de imagens intraorais, de um escaneamento interno da boca, gera-se um modelo virtual que a gente não pode fazer o projeto e o design do trabalho que a gente quer realizar e ser confeccionado, dependendo do caso, até na mesma sessão a partir de máquinas fresadoras. Tá? Então eu vou mostrar para vocês como é que funciona um pouquinho esse tipo de processo. Então essa paciente chegou ao consultório incomodada com seus dentes anteriores, ela percebia então que essa diferença de cor, esse comprometimento às vezes até do própria gengiva, do condicionamento da parte dessa prótese mais antiga. Aqui, logicamente, dentes laterais, que ela já tinha então tratamentos realizados, que gerou então essa alteração da cor e, logicamente, também ainda o próprio posicionamento do dente. Mesmo que ela estava aí num processo de correção ortodôntica, na parte anterior, de uma certa maneira, já concluída, para poder então receber essa parte do tratamento estético. Então a gente faz, logicamente, toda uma avaliação, que compõe também, logicamente, exames radiográficos, exames fotográficos, que a gente vai fazer, então, um planejamento digital do sorriso a partir de imagens, onde há uma composição do rosto dessa paciente, do perfil e das suas necessidades e solicitações para que a gente possa criar um sorriso para ela. Mas, logicamente, a gente precisa ter uma boa informação da realidade da base desses dentes, do que ela tem tratamento de canal, já tem pino, não tem, o que ela já passou de tratamentos anteriores dentro da área da odontologia. No caso dela em específico, tinha mais uma outra região na parte inferior que faltava um dente, onde a gente faz aqui então uma tomografia e percebe então aqui a falta desse dente e, logicamente, a possibilidade ou não de realizar um implante. Com esses exames a gente consegue então fazer também planejamentos digitais a partir de modelos 3D, onde a gente tem a simulação do posicionamento do implante dentro de uma tomografia, de um programa chamado Dental Slice e a simulação dentro do modelo virtual dessa paciente. Voltando então para a parte anterior, para a parte estética, tá? A gente tem aqui algumas outras imagens do perfil de um lado, do outro. Aqui também havendo um grande comprometimento de uma extrusão do dente, então há um comprometimento do dente por si só, então há uma exposição de uma camada do dente que é a raiz do dente, porque ela tinha aqui uma inclinação muito grande, então a gente também está aí nesse processo de conclusão desse caso, onde a gente vai fazer uma reabilitação desse dente, uma intrusão, na verdade, a partir de um tratamento que a gente vai realizar com trabalhos protéticos e depois o aumento aqui dessa parte inferior. Uma vista aqui oclusal da parte superior, a gente percebe então, como em alguns casos aí das semanas anteriores a gente vem mostrando para vocês, que na maioria das vezes a gente tenta hoje então fazer uso de trabalhos de porcelanas que não tenham mais metal, sejam de cerâmica pura, e aí vocês percebem aqui na região anterior talvez não é tanto, mas o quanto que esse metal aparece pela região posterior dos dentes, pela região palatina. Logicamente, há um comprometimento visual ou estético para o paciente naquele momento, naquele local? Não, mas quando a gente vê uma imagem assim, a gente pode e sabe que poderia ser diferente, com certeza a gente opta aí, então por outros materiais. Então uma foto dela numa situação mais convencional do seu dia a dia, que é do sorriso, o quanto que aparece aqui dos dentes, o que ela tem já, então são essas porcelanas, o que lhe incomodava também um pouquinho, logicamente, é essa cor um pouco mais amarelada e, logicamente, essa diferença grande que existe nos dentes vizinhos em função de um tratamento de canal e essas outras restaurações que foram comprometendo, foram feitas sobre ela, sobre o dente para poder tentar minimizar e às vezes criar uma diferença ainda um pouco maior. Uma foto então bem aproximada de detalhes, a gente percebe que talvez aí pela própria retração que já tem às vezes da gengiva naquele local, fica exposto, parece que aquele material metálico da base de baixo. A gente partiu então para esse caso após o planejamento digital para o enceramento, a gente então vai fazer do modelo que a gente tem dela atual, vai começar a encerar, projetar novos formatos, novos desenhos de dente, para que a gente possa então fazer uma prova disso em boca. Essa prova então seria o próprio provisório, onde o paciente vai poder se avaliar e analisar se está de acordo, tá? E antes disso então a gente vai partir agora então para remoção dessas peças antigas. Então a gente recortou aqui no caso dela as coroas de porcelana que ela tinha antiga,
a gente chega a esse tipo de remanescente final. Como a gente já comentou também em outros programas, quando a gente vê esse tipo de imagem, dá a impressão de um comprometimento muito maior do que a gente imaginava pela coloração. Então a gente imagina, nossa, mas como é que pode estar assim acinzentado ou tão escurecido e esteja bem, tá? Mas sim, está numa situação confortável, favorável. Logicamente há uma alteração grande de cor em função de acaba se impregnando, em função dos metais que foram unidos a esse tipo de remanescente ou até a resina, que há aqui um preenchimento, mas a gente consegue de uma certa maneira recobrir tudo isso. E os dentes vizinhos, agora ficam ainda mais destacados, aqui como a gente removeu os anteriores, a gente então entra num processo de preparo para poder mascarar de uma maneira que a gente possa também fazer preparos conservadores, mas também mascar essa cor, e a gente cria aqui então todo um equilíbrio e uma harmonia. A gente fez aqui a instalação dos provisórios anteriores só para facilitar a visualização de quanto a gente quer fazer de preparo e de desgaste nos dentes vizinhos. Então imagine aqui o quanto a gente está sendo conservador. Tira esse aqui às vezes meio milímetro da face do dente, às vezes um pouquinho mais, porque ela tem um remanescente escuro. Vejam como o próximo da gengiva é escuro. Então se eu faço muito fino, não adianta querer fazer fino para dizer que foi feito muito fino, se eu ainda vou acabar puxando a cor do fundo, que não é o que o paciente quer. Então em casos assim a gente tem que às vezes remover um pouquinho mais, mas então me auxilia na visualização o que eu quero tirar, as marcações que a gente realiza e faz então o preparo e finaliza o preparo por inteiro. Então agora então, os dentes que ela já tinha preparados, porque ela tinha as coroas, a gente refina o preparo. E dos dentes que a gente tinha, então, aquele comprometimento, a gente faz o preparo para que possa igualar tudo o que a gente quer como no resultado final, para que chegue na cor, ou então muito próximo da cor dos dentes naturais. Faz a instalação dos provisórios, então os provisórios, logicamente, é muito mais para poder avaliar o posicionamento, o tamanho, não é o foco aqui a cor do material, ou então até a própria textura do material, porque o material acrílico tem, logicamente, as suas limitações. Se faz uma seleção de cor, essa seleção de cor é logicamente para a realização do trabalho definitivo cerâmico. Então aqui a gente agora entra então no processo totalmente digital, vinculado aí à alta tecnologia desses sistemas de CAD/CAM. Essa tela do sistema, tá? Então nesse caso aqui, como a gente fez a prova daquele provisório em boca, o paciente gostou, aprovou, está de acordo com o resultado que a gente viu com relação a tamanho, formato, volume de dente, está tudo de acordo, então a gente vai fazer agora uma cópia. Então no sistema a gente faz aqui a seleção do tipo de restauro, no caso aqui uma coroa, que forma que ele vai ser realizado, é uma cópia, a gente vai fazer uma cópia do que a gente já aprovou em boca diretamente, tá? Então olha o quanto que a gente vai acabar suprimindo de etapas, por exemplo, de provas, porque se eu mando de uma certa forma, num caso convencional, para laboratório, ele vai fazer o trabalho, a gente vai ter que provar em boca, se tiver que mexer, vai ter que voltar para o laboratório, só que isso já tudo sobre o trabalho definitivo. E aqui a gente fez, então, todo o trabalho lá baseado no provisório, que a gente fez testes fonéticos, de estéticos e de ajustes de oclusão, de mordida, está tudo certo, é só a gente ir, então, para a etapa final. Então, o escaneamento diretamente da boca dos provisórios, que seria a nossa cópia, né? Em oclusão com o inferior, a gente escaneia o inferior, nesse caso, para poder ter cada vez mais uma margem de segurança. Então, a gente agora trabalhando aqui individualmente, ó, aquele que eu comentei com vocês lá atrás também está sendo nivelado, porque ele era muito mais baixo. Mas voltando aqui para os dentes anteriores, a gente já está então fazendo uma cópia daquilo que a gente tinha nos provisórios, só que numa imagem totalmente digital. O que, na verdade, um técnico teria que fazer isso manualmente, tá? Aglutinando pó e líquido e esculpindo, algo que visualmente ele ia olhar para o modelo e ia tentar replicar isso no outro modelo original, no modelo de trabalho. Então ele ia ficar olhando o modelo do dente com o provisório, trabalhando visualmente em algo que ele gostaria de fazer uma cópia muito igual. E como a gente bem sabe, qualquer coisa, a gente tentar hoje pegar qualquer coisa que a gente vê na frente e tentar desenhar e mostrar e botar ao lado daquilo que é real e tentar desenhar de novo, toda a vida fica diferente. Então, por isso que esses sistemas, hoje em dia, de imagens do CAD/CAM, eu consigo hoje em dia fazer cópias fiéis e aí eu só consigo, então, se houver necessidade, mexer coisas de pequenos detalhes, mas as máquinas, hoje em dia, conseguem suprimir todo esse tipo de trabalho. Aí uma vista de perfil de um dente, o que, de novo, é difícil de ter nos trabalhos manuais é precisão, tá? Ou altíssima precisão, ou refinamento de detalhes no que diz respeito à parte de
definição de parâmetros, então eu consigo aqui ter uma mensuração ou saber o quanto que eu tenho de material, isso tudo digital. Eu não fiz nada no trabalho, esse trabalho não foi mandado ser confeccionado, enquanto que quando a gente faz da maneira convencional, esse trabalho primeiro é feito e depois o técnico então consegue com o especímetro medir como é que ficou ou não. Aqui, se eu não quiser, eu nem perco o meu tempo. Eu posso corrigir o posicionamento, aumentar o volume, diminuir aqui e aí na sequência sim eu mando as máquinas fresarem. Tá? Então aquela imagem que a gente viu lá dos preparos, olha só a que realidade se chegou hoje em dia e logicamente isso é algo sem volta, a tendência de cada vez isso aqui ainda ficar melhor, mais nítido, mais rápido, mais fácil, porque é algo que a odontologia hoje em dia incorporou de grandes outras áreas, principalmente industriais, de automobilística, que os sistemas de CAD/CAM é algo muito já antigo e que hoje em dia para a gente na odontologia é algo muito novo ainda. Então também tem uma tendência muito grande de uma evolução, mas é algo também sem volta. Então olha só que imagem que a gente conseguiu aqui do que é uma foto da boca do paciente e do que é um modelo virtual. Então imagine que para chegar aqui foi passado, como se fosse fácil para vocês entenderem em casa, uma câmera intraoral, uma filmadora, imaginem pequena, logicamente compatível, para poder entrar na boca, tá? Que filmou isso aqui e que automaticamente criou um modelo virtual. Logicamente que vocês estão vendo uma imagem parada, mas esse modelo na tela do computador, ele é totalmente manipulado. Eu posso girar ele em todas as suas dimensões. Voltando para o trabalho final, o nosso bloquinho, então um bloco cerâmico, então esse bloco aqui é uma imagem tridimensional de onde que o meu restauro ficaria dentro do bloco de porcelana, tá? Esse pinozinho aqui é o pinozinho que ficaria preso na máquina fresadora, às vezes se confunde como se fosse uma impressora 3D, mas diferente de uma impressora, na verdade, que a impressora cria, tá? Aqui, na verdade, então a gente está criando a partir de um bloco cerâmico pronto, as máquinas vão fresar para chegar ao formato daquilo que a gente gostaria, né? Numa imagem tridimensional, para que vocês possam talvez compreender um pouco melhor. Então isso aqui é uma imagem sugestiva da posição do bloco, mas é para que esse dente seja fresado dentro desse bloco numa máquina fresadora. E essas linhas aqui que estão aqui, hoje em dia os materiais cerâmicos prontos, tá? Altamente resistentes, sem aí a interferência humana, às vezes porque como na maneira tradicional vai se fazendo por incrementos, às vezes a gente tem uma fuligem do próprio ar, fica um pouquinho de ar dentro, uma fuligem escura dos próprios materiais envolvidos, ou até espaços vazios, por causa que fica partículas, às vezes, de ar, então geram, às vezes, uma fragilidade maior, bolhas, por exemplo. No material que é uma porcelana maciça, isso não acontece, as máquinas vão fresar algo inteiro. E essa diferença aqui é porque hoje em dia os materiais já são policromáticos. Eu tenho porcelanas, blocos cerâmicos de porcelana, que a cor que eu defino, ela tem situações de cores que vão tornando cada vez mais próximo dos dentes naturais. Uma outra imagem é uma visão oclusal. Como eu falei para vocês, o modelo é totalmente manipulado na tela do sistema, tá? E aí então a gente utiliza o guia, o modelo também, para que a gente possa fazer os ajustes finais, a adaptação, para que eu tenha certeza que está bem adaptado, que está bem encaixado, que seguiu aquilo que eu queria, para que na boca aconteça da maneira mais rápida possível também, tá? Uma adaptação da parte interna dos modelos, da parte cerâmica. Então eu posso ter tanto blocos pigmentados, como eu posso pegar blocos monocromáticos, ou seja, de uma cor só, e pigmentar eles da cor que a gente gostaria. Uma outra imagem, ó, então, juntando aquela que eu mostrei para vocês agora no início, do que é na boca, do que é no modelo digital, uma imagem totalmente digital. Após a gente fazer então a confecção da peça, eu faço fazer a prova dos modelos. Então, é esse tipo de... essa de uma certa forma é a realidade da odontologia de hoje em dia, de trabalhos assim extremamente digitais, precisos. Imagina que a gente está fazendo aqui uma cópia de uma imagem da boca instantaneamente, tá? Então assim, os moldes que a gente utilizou nesse caso, a gente molda porque como já está pronto e preparado da maneira convencional, que seria moldar, a gente molda como só fosse a título de segurança ou de uma margem, de uma garantia ainda maior, que após eu mandar fresar esses blocos cerâmicos nas fresadoras, como eu não tenho paciente naquela hora, naquele momento às vezes, eu tenho um modelo, que se eu quiser então testar, aprovar, eu já tenho a certeza que está bem adaptado. Então a gente agora indo então para a fase de finalização, de prova, então a gente já percebe já essas adaptações, os encaixes, e é onde a gente pretende chegar nesse resultado, tá? Então, logicamente, aqui no mesmo dia da cirurgia, da cimentação, desculpa, onde às vezes a gengiva tem ainda um pouquinho de
machucadinho por causa do próprio material do acrílico do provisório que agride um pouquinho, mas isso logicamente numa sequência já acaba saindo. Então a gente acaba tendo trabalhos, a gente percebe aqui, ó, blocos cerâmicos que geram translucidez e eles vão mudando de cor quando vai chegando mais próximo da raiz do paciente, da parte gengival do paciente. Tá? Então a gente tem essas imagens, aqui é uma situação bacana, a gente poder ver o que a gente tem, o que era do modelo para aquele que a gente tem na boca. Então a gente tem uma realidade aí que a gente pode ser muito mais previsível com relação aos resultados e aos trabalhos que a gente pode proporcionar, o que às vezes gera, às vezes, em umas situações anteriores, uma certa dúvida, como é que vai ficar? Será que vai ficar do jeito que eu gostaria? Ou em casos que a gente já acabou ouvindo relatos de que o provisório às vezes era melhor que o definitivo, ou que ficou muito diferente. Por quê? Porque às vezes o trabalhar com materiais diferentes gera também resultados diferentes e copiar algo que a gente está tentando visualmente entender é muito mais difícil. E com essas máquinas e com esse tipo de sistema, é uma cópia fiel e exata daquilo que a gente já planejou, de que o paciente aceitou, então a gente torna esse trabalho muito mais previsível.